A metodologia foi criada em cima de uma palestra da PhD Jenny McGonigal, né? Ela é uma estudante de jogos na Universidade de Berkeley, na Califórnia. E quando eu estou falando estudante de jogos, eu não estou dizendo só jogos eletrônicos. Bem, em uma de suas palestras no TED Talks, ela considerou que os jogos podem salvar a humanidade. Engraçado que quando ela falou isso, todo mundo na palestra do TED Talks deu risada. I'll say it again, let it sink in. If we want to solve problems like hunger, poverty, climate change, global conflict, obesity, I believe that we need to aspire to play games online for at least 21 billion hours a week by the end of the next decade. No, I'm serious. I am. Eu sei que isso pode soar estranho, mas a abordagem dela é interessante e fomenta uma questão intrigante ao meu ver. Ela abre aspas. Se jogadores de videogames como StarCraft, World of Warcraft, League of Legends, Fortnite gastassem o tempo que eles gastam jogando esses jogos para resolverem os problemas que a humanidade tem, o que seria da humanidade? Eu vou dar um exemplo meu. Eu adorei ter jogado The Witcher 3. É um jogo excelente, é um dos jogos mais bem elaborados até hoje, tanto em gráficos como história. E nesse jogo você tem várias opções de diálogos, ações e recompensas. Eu me lembro de ter jogado ele por 170 horas. A pergunta que eu faço pra mim é, se eu converter essas 170 horas para um estudo ou uma resolução de um problema, o que eu ganharia com isso? E detalhe, e que isso fosse divertido. Tudo bem que eu jogando essas 170 horas, eu tenho certeza que eu aprendi algo como melhorar o meu inglês, a minha habilidade de raciocínio, pensamento, destreza com as mãos e reflexo, elas são melhores do que as pessoas que não jogam. Você que é jogador, você sabe disso, que você tem habilidades que são melhores que outras pessoas. Mas e se a gente pudesse ser um pouquinho mais profundo nesse pensamento? A Jane, ela entendeu que os jogadores de videogames são mais atentos, mais disciplinados quando estão para conseguir uma vitória épica, seja ela solo ou multiplayer, e que jogadores de videogames têm a capacidade de se relacionar mais facilmente quando tem um problema a ser resolvido. Então ela definiu 4 aspectos dessa qualidade. Otimismo urgente. O otimismo urgente é uma forma de automotivação extrema que só o gamer desenvolve ao longo de sua vida. Os gamers, eles agem imediatamente acreditando que conseguem alcançar o sucesso. Eu não consigo deixar de associar essa frase ao famoso vídeo do Daigo, do Campeonato Mundial de Street Fighter em 2004. Em questão de milésimos, um japonês chamado Daigo Umehara, mais conhecido como o deus do Street Fighter, ele conseguiu contar frames por segundo e fazer uma virada histórica faturando um prêmio milionário. O vídeo ele é impressionante e esse ser humano ele contou milésimos de segundo para obter vitória em um tempo curtíssimo de raciocínio. Vocês conseguem entender os milhares de processamento que o cérebro dele atingiu para resolver esse problema em um curto período de tempo? Naquele momento, de alguma forma o universo conspirou para que o Daigo conseguisse trazer alguma coisa, né? O Daigo ele conseguiu se sobressair ao limite do ser humano, atingir o nível perfeito da jogabilidade e nos presenteou com essa cena. A estrutura social. Gamers jogam de forma cooperativa e desenvolvem laços de confiança entre os colegas. São mais fiéis ao espírito de equipe e seguem as mesmas regras, alcançam os mesmos objetivos. Esses são os valores para construir a relação social mais forte. Jogadores de jogos online precisam manter uma rede de confiança para alcançarem as suas vitórias. Eles se dividem de várias maneiras, guildas, clãs, times, duplas, enfim. Ele não poupa horas de suas vidas para conseguir ser melhores do que os outros. E é possível você ver jogadas épicas pelo YouTube e Twitch de diversos jogos, né? Muito tem se falado no ambiente corporativo sobre ser cooperativo. Eu mesmo na empresa que eu tô, a gente tem um programa lá chamado Collab e investe-se muito dinheiro para que as pessoas no mundo corporativo sejam colaborativas. Mas os jogadores já fazem isso desde 1900 e bolinha. E sabe o que é mais impressionante? Enquanto as startups e empresas gastam milhões de dólares para fazer o pessoal a trabalhar e se relacionar, os jogadores fazem isso organicamente e de graça. Sabe por quê? Porque é divertido, simples. Na produtividade prazerosa, que é o item 3 da Jenner, os gamers trabalham duro de forma intermitente naquilo que sentem prazer e que vem significado. Gamers são mais propensos a trabalho
e sem parar desde que se contextualize a recompensa certa para eles. Uma coisa que eu sempre converso com o Rodrigo é: como que é difícil você encontrar pessoas focadas no trabalho? Como que é difícil de encontrar pessoas que consigam fazer o grande final épico de uma tarefa de trabalho? É como se cada job que você pegasse fosse um jogo. Como que é complicado de você encontrar pessoas que quiserem esse job? Os gamers, eles são especialistas em conseguir fazer o trabalho excelente. Em alguns casos, os jogadores até se especializam em uma linguagem de programação para encontrar os glitches, hackear os servidores. Eu vou te dar um exemplo. Lembra do Dreamcast, que é aquele videogame antigo da Sega? Talvez se você for um pouco mais novo, talvez você não vá lembrar dele. Então, esse videogame ele parou a fabricação em 2001 e, consequentemente, os servidores de Phantasy Star Online foram desligados, né? E depois que passou 15 anos após o desligamento deles, né, os jogadores ainda jogam em rede, através de um mod de rede que eles mesmos desenvolveram, através de uma placa Raspberry e programação em Linux. Ou seja, eles recriaram um ambiente de jogo gratuito para atingirem a recompensa maior, que era a paixão pelo Phantasy Star Online da Sega. Tudo isso com milhares de linhas de códigos. Resumindo, os fãs gratuitamente arquitetaram uma resolução de um problema que custaria milhões para a SEGA fazer. Eles fizeram isso de graça. Quarto tópico da Jane, ela diz o seguinte: que os gamers adoram enfrentar desafios imponentes, de escalas mundiais, mas apenas no mundo virtual. Na teoria da Jane, os jogadores conseguem fazer proezas mirabolantes apenas nos games, e a nossa missão daqui para frente é usar os jogos e trazer essa expertise, aquela habilidade do Daigo de contar os frames por segundo e conseguir o campeonato mundial, é trazer isso para o mundo real. Aquele pensamento que aquele cara teve naquele momento, isso pode ser usado no mercado dos negócios. Essa arquitetura de linhas de códigos que foi usada no Dreamcast para que os servidores voltassem à tona, que isso possa estar na resolução de problemas das nossas empresas. Essa cooperatividade que as pessoas fazem no mundo dos jogos para enfrentar uma vitória épica em um jogo online, que essa cooperatividade, essa camaradagem que as pessoas têm nesses jogos cooperativos, para que elas possam estar em um ambiente administrativo. E é esse o nosso ponto, e é isso que faz essa nova faculdade ser tão diferente e ser algo tão inovador, e o que é mais importante, aqui no Brasil. Então, se você está vendo esse vídeo, você tem hoje a oportunidade de mudar a sua vida e fazer algo simplesmente épico.